Gente, é um prazer estar aqui nesse palco hoje, ter sido convidado pelo Rafael. O TEDx, no TEDx Guará, e nessa cidade tão importante, né, que é o Guará, que carrega, falando sobre o Cerrado, que carrega, né, o nome Guará dessa figura tão importante, que é o Lobo Guará, um ícone, né? Bom, o Sou Cerrado, eu venho representando o Sou Cerrado. O Sou Cerrado é um projeto essencialmente de comunicação, do coração do Brasil para o coração dos brasileiros. Nós identificamos que muitos brasileiros desconhecem a importância do Cerrado. Como já foi falado aqui, o Cerrado é o berço das águas do nosso Brasil. 5% de toda a biodiversidade do mundo estão aqui, no Cerrado. A realização desse projeto é da agência Fresh PR e do Instagram Chapada dos Veadeiros. No caso sou eu já estou aí há 10 anos nesse ativismo digital, tentando levar conhecimento sobre o Cerrado para todo mundo. Historicamente, o Cerrado foi escolhido para morrer. Quem disse isso foi Rosângela Azevedo, doutora da UNB. E por que ela diz isso? Ela pesquisou 19 livros didáticos de geografia que são ensinados nas escolas. E hoje em dia, se você olhar, nenhum deles traz informações para nossas crianças sobre a importância desse bioma. Hoje as pessoas elas enxergam muito a Amazônia. E o nosso projeto, a gente não quer ser melhor que outro bioma. Na verdade, a gente quer levar a importância do Cerrado, a importância que o Cerrado tem para o Brasil. Sem Cerrado, a gente não tem água, né? Sobre o Cerrado. Todos os rios da margem direita da Amazônia, eles fluem daqui do Cerrado. Então, se a gente perder o Cerrado, a gente perde essencialmente toda a parte direita da Amazônia. A parte esquerda, ela vem de degelo de água da Cordilheira dos Andes, vem dos países de fora ali. Mas toda a parte direita, ela é abastecida pelo Cerrado. O Cerrado também abastece 100% das águas do Pantanal. Bom, a gente começou esse projeto, a gente convidou a IBU Monitoramento para poder fazer uma pesquisa. A gente sabia que as pessoas, os brasileiros, eles não tinham conhecimento sobre o Cerrado, mas como provar isso? A gente chamou o IBU Monitoramento e rodou uma pesquisa. E descobrimos que se as informações que a gente perguntou fossem uma prova de conhecimento, 70% dos brasileiros seriam reprovados, pois não acertaram nem metade das questões. Aqui alguns dados que vocês podem ler. O Cerrado abastece 8%, ou abastece 8 dos 12 aquíferos brasileiros, incluindo 100% do Pantanal. 137 espécies do Cerrado estão ameaçadas de extinção. Temos 199 espécies de mamífero, 11 tipos de vegetações diferentes. E é a formação savânica mais biodiversa do planeta, compreendendo cerca de 5% de toda a biodiversidade do planeta. O Cerrado, ele é o bioma mais antigo do planeta. Estima-se que o Cerrado tem entre 45 e 60 milhões de anos. Um comparativo, a Amazônia, estima-se que ela tenha mais ou menos 40 mil anos. Então, a gente vê a diferença aí. O Cerrado está presente em 3 estados, né? As pessoas essencialmente acham que o Cerrado está só aqui no centro, está no Planalto Central, mas não. O Cerrado está em todos esses estados aqui. Está praticamente todos no norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. O Cerrado, ele é o bioma de ligação entre todos os outros biomas. Ele que faz a ligação, não existe um bioma ligado ao outro. Eles passam pelo Cerrado e depois começa outro bioma. Passam pelo Cerrado e começa outro bioma. O Cerrado é o bioma mais evoluído do mundo, ele já passou por tudo. O fogo faz parte do ciclo de vida do Cerrado. Mas não esse fogo que a gente vê, que acabamos de passar. O fogo que faz parte do ciclo de vida do Cerrado é o fogo na época da chuva, provocado pelos raios. O fogo, ele faz com que ele acorda as sementes do Cerrado. Esse fogo que é provocado, que a gente vê ano após ano, cada vez mais aumentando, né, o número de focos de incêndio, eles são provocados essencialmente por pessoas mesmo. E a gente está perdendo o bioma também para o fogo, sendo que o fogo ele faz parte do ciclo de vida do Cerrado.
Ele é o segundo maior bioma do Brasil, o segundo maior bioma da América Latina, e ele é conhecido como a savana brasileira. Isso é muito importante, o Cerrado não é uma floresta. Existem leis hoje, europeias, que vão financiar e que vão dar ajudas, né, para poder continuar mantendo biomas, para quem está protegendo. E essas leis lá na União Europeia, existem instituições hoje, como a Rede Cerrado, o ISPN, que estão correndo atrás para poder tentar mudar essas leis, porque essas leis, elas dizem verbas para florestas, e o Cerrado não é uma floresta, o Cerrado é uma savana, tá? Uma curiosidade é que durante a Segunda Guerra Mundial, todos conhecem aqui a Chapada dos Veadeiros. A Chapada dos Veadeiros, quando você vai, você olha para o chão, essencialmente é cristal. Aquela ali é a maior formação de uma placa de quartzo do mundo. E olhada do espaço, a Chapada dos Veadeiros, toda aquela região ali, ela é a parte que mais reflete luz do Sol do planeta. Durante a Segunda Guerra Mundial, a NASA ficou curiosa, não tinha tanta tecnologia de satélites e tudo mais, mas eles ficaram curiosos para poder ver o que tinha aqui, por que aquele lugar emanava tanta luz. E era simplesmente a maior placa tectônica de quartzo, né? A maior placa de quartzo, desculpa, do mundo, a maior formação de quartzo. Falando sobre a agência e bom monitoramento, a gente chamou eles foram voluntários de uma pesquisa, inclusive eu vou trazer alguns dados novos exclusivamente aqui no TEDx para vocês hoje. A gente rodou em novembro do ano passado uma pesquisa, que foi aquela pesquisa que eu falei para vocês, como comprovar que os brasileiros desconheciam o Cerrado. Se a pesquisa fosse uma prova de conhecimento, 2/3 das pessoas seriam reprovadas por não acertarem nem metade das questões, 2/3 das pessoas. O Cerrado, ele está aqui gritando socorro, e nem nós brasileiros mesmo não sabemos, né, a importância desse bioma. Foi por isso que a gente criou esse projeto Sou Cerrado, para tentar expandir e ecoar esse grito de socorro e levar conhecimento para os brasileiros. Esses dados são da pesquisa que saiu, na realidade, sexta-feira, eles tabularam e entregaram a pesquisa hoje para a gente. As pessoas hoje, quando você pergunta, as pessoas acham que a Amazônia é o bioma mais importante do Brasil. E elas não sabem que, na realidade, é o Cerrado. Qual vegetação brasileira é considerada o berço das águas do país? Hoje, na pesquisa atual, para 40% dos brasileiros é a floresta amazônica. E para 37% é o Cerrado. A gente vê já, de um ano para cá, uma curva de aprendizado, mas ainda não é suficiente, né? 22% sabem que é o Cerrado, que é o berço das águas do Brasil, depois o Pantanal, e o Pantanal essencialmente depende 100% de suas águas do Cerrado. Qual é a vegetação brasileira chamada de caixa d'água do Brasil? Floresta amazônica, Cerrado. Você vê que teve uma melhora um pouco nos dados, mas ainda é pouco. Nós não queremos levar o nome do Cerrado como sendo o mais importante, mas a gente quer equiparar o Cerrado. Esse projeto surgiu quando a gente estava assistindo, eu e minha companheira, a gente estava assistindo um documentário, e aí uma pessoa que estava no documentário falou: hoje as pessoas, elas olham para a Amazônia e sabem de toda essa importância da Amazônia. E o Cerrado, será que elas sabem? A gente deu pausa naquele momento e falou: vamos rodar uma pesquisa? E aí foram alguns desses dados que a gente achou. Água. Mais de 70% dos brasileiros não sabem que as águas do Brasil hoje elas fluem do Cerrado. Né? 3 em cada 10 brasileiros não sabem se tem ou acham que não tem água no Cerrado. As pessoas hoje, elas olham, elas acham o Cerrado como um solo pobre, como... E, na verdade, não é isso. É como nossa amiga falou, o Cerrado, ele é uma floresta invertida. A gente precisa, para a recarga do subterrâneo, a gente precisa de raízes, a gente precisa de tudo. Se você corta ali para poder plantar soja, que é o que está acontecendo hoje, você tira tudo ali, simplesmente a chuva vem, bate ali, vem o sol e evapora. Se você tem vegetação, a água cai, você tem um clima mais frio no solo, ela consegue infiltrar devagar e vai fazendo toda a recarga subterrânea dos nossos aquíferos, que flui daqui, né?
E hoje a gente está acabando com isso. Mais de 50% do cerrado já foi devastado. A gente só tem 3% do bioma efetivamente protegido, que são áreas de proteção, parques e etc. Essa aqui é uma pergunta que a gente fez também sobre a importância. Qual o bioma mais importante para se proteger hoje? 66% hoje acham que é a floresta amazônica. Ano passado, 69% achavam. A gente vê um crescimento de conhecimento das pessoas esse ano. 18% das pessoas hoje acreditam que é muito importante, né, proteger o cerrado pensando no meio ambiente. Não existe, na verdade, um bioma mais importante do que o outro. Mas, essencialmente, se a gente quer garantir o futuro da nossa água, a gente tem que proteger o cerrado. Porque é o cerrado que faz toda a recarga para o Brasil. Hoje, a gente é dependente, né, e o agronegócio ele é muito importante. A gente tem um modelo de agronegócio fenomenal e tudo mais, mas a gente já tem, essencialmente, áreas devastadas que já são suficientes para poder ampliar a nossa produção. A gente não precisa mais destruir para poder continuar ampliando o nosso agronegócio. A gente não tem que ser inimigo do agronegócio. A gente tem que ser amigo e tem que conversar e tem que saber levar importância. Porque se a gente acaba com o cerrado, qual vai ser a água que eles vão utilizar, né, para poder irrigar as plantações? Apenas 23% dos brasileiros são capazes de descrever o clima do cerrado. Aqui alguns dados. 66% dos brasileiros não sabem que o tucano é um animal predominantemente cerrado. 70% dos brasileiros não sabiam que existe cerrado na Bahia. E 67% dos brasileiros não sabiam que o jatobá é um fruto do cerrado. A nossa conclusão ela foi certeira. Os brasileiros conhecem e levantam a bandeira de conservação da Amazônia. Aí é aquilo que eu falei, né? Mas a gente não quer ser um bioma mais importante. Na verdade, a gente quer levar para os brasileiros a importância também. Hoje, todo mundo que levanta a bandeira da Amazônia deveria levantar junto a bandeira da Mata Atlântica, a bandeira da Caatinga e a bandeira do Cerrado. As pessoas precisam saber a importância do Cerrado. E foi isso que a gente identificou. As pessoas não sabem. Proteger a floresta não é só uma ação do governo, é uma ação de toda a humanidade. Essa foi uma frase da Marina Silva, na COP28. Não foi essa última COP, foi a COP passada. E o que a gente fez? A gente foi até o Ministério do Meio Ambiente também nesse ano. A gente levou para eles, né, o Cerrado. A Marina ultimamente tem falado muito sobre floresta e tudo mais. A gente precisa também levar todo esse conhecimento que os institutos estão levando para a Europa, de que o Cerrado não é uma floresta, o Cerrado é uma savana. E a gente precisa ampliar a comunicação do Cerrado no exterior, fora do Brasil, né? Então foi por isso que a gente foi conversar com a Marina e a gente pediu. Ela falou, o que vocês querem da gente? A gente falou, inclua também o Cerrado em seus discursos fora do Brasil. Ainda há muito tempo salvar o Cerrado, junte-se a nós, esse é o nosso site. Nós temos também no nosso site, a gente tem um guarda-chuva com diversas ONGs, a gente é um projeto de comunicação, não estamos à frente das ações de proteção do Cerrado, mas a gente também tem lá diversas ONGs que a gente está o tempo inteiro na imprensa divulgando o trabalho dessas ONGs, e quem entra no site também pode entrar e doar diretamente para essas ações que estão à frente ali, Cerrado de Pé, enfim, uma infinidade de ONGs que estão ali fazendo. Então, se você quiser fazer uma doação, a gente não participa de nada disso, tá? Isso tudo vai diretamente para as ONGs. E o Sou Cerrado é um projeto de comunicação da Agência Trash. Esse ano nós ganhamos o prêmio PPQG em São Paulo, que é o Prêmio Paulista de Qualidade de Gestão. A gente foi reconhecido como inovação e gestão de iniciativas ESG, e a gente ganhou 2 Jatobás. O Jatobá é um prêmio de agência de comunicação PR, que são relações públicas. A gente ganhou como case do ano e a gente ganhou como comunicação integrada. O Sou Cerrado, a gente lançou ele no desfile do São Paulo Fashion Week. Depois a gente conseguiu levar ele, a banda Nat Roots, como todos sabem, estava fazendo, né, a turnê final deles. Antes de todo o show eles passavam o nosso vídeo. Então a gente conseguiu, tem conseguido aí ampliar esse grito de socorro do Cerrado.
E é isso, gente. É o que eu tinha para falar.